Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues, como vocês já sabem, e para você que não sabe, muito prazer. É sempre bom receber você aqui no nosso podcast, que hoje eu estou e não estou presente. Mas como assim? Eu tive um problema e não deu para eu participar da gravação, mas a nossa amiga Lene Ferreira fez uma ótima apresentação junto com a galera do Alma, que é a Débora e o Victor. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse episódio. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso Papo Preto. Oi, Vitor. Oi, Débora. De novo. Vocês estão lindos. Olha quem tá aqui, gente. O Iago, ele veio hoje transformado. Mas que massa também, né? A gente trocar uma ideia, que é uma coisa que a gente já faz. Sou editora do Núcleo Nordeste, né, da Alma Preta. Então vai ser um prazer também conversar com os meninos. Acho que o que vale é a ideia girar, né? A roda girar. Vamos tocando por aqui, né, gente? Estou, inclusive, falando de São Lourenço da Mata, né? Vocês estão no Recife, né? Isso. Os dois. Isso. Só complementando a apresentação, eu sou Lene Ferreira, estou aqui no Núcleo do Nordeste da Alma Preta Jornalismo. Para quem não sabe, a Alma Preta Jornalismo estreou no início de dezembro, né, Vitor? Acho que foi dia 5 de dezembro, Isso. A inauguração oficial. O Vitor já estava contribuindo, eu também, mas oficialmente a Alma Preta ele chega aqui em Pernambuco, ou ela também, menino ou menina. A Alma Preta começa aqui em Pernambuco em dezembro, né, com o nosso núcleo aqui no Nordeste, começando por Pernambuco. Na semana passada, quem acompanha viu que a gente também inaugurou a redação de Salvador, onde tem também uma equipe fixa, né? E aí aqui em Pernambuco, quem tem trabalhado e atuado é essa equipe que aqui está. Então a Débora Oliveira, né, que é incrível, videomaker, está aí na equipe do Iago. O Iago, além de produzir esse podcast, né, inclusive apresentando o Papo Preto um pouquinho. O Papo Preto é um podcast da Alma Preta Jornalismo, né, uma série de entrevistas que o Iago realiza de diversos temas. O Vitor já roteirizou também o Papo Preto. E essa parceria do Papo Preto com a Mixtura, uma terça no mês, trazer um conteúdo nosso para cá. Então, hoje, Débora e Vitor, o próximo Papo Preto eu já sei que é a equipe de Salvador, da Bahia, que é a Dindara Ribeiro e Iago Augusto. Mas hoje eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho, né? Tanto o Vitor Lacerda quanto a Débora. Vou começar pelas mulheres, viu, Vitor? Por motivos óbvios. Questão de reparação. Então, eu acho que a Débora pode começar, né? A Débora que também já vem com experiência de jornalismo, né? Já trabalhou tanto com vídeo antes da Alma Preta, como também com produção, né, Débora, na TV Jornal aqui em Pernambuco. Conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho para o público. Oi, gente, prazerzão estar aqui. Que bom estar com vocês também, né? Novamente, eu sou Débora Oliveira, eu sou do interior do estado, né? Eu nasci em Garanhuns, mas moro no Recife, devido à universidade, né? Sou de rádio e TV, tenho experiência, como a Dani contou, né? Eu tenho experiência com produção, produção audiovisual, produção radiofônica também, em estágios, em TVs daqui, emissoras. Primeiro foi uma emissora pública, né, a TVU, e posteriormente a TV Jornal, que é uma emissora também daqui do estado, é afiliada do SBT e tal. Fiz muita produção. E aí, dentro do Coletivo Albirim, que é um coletivo que eu participo, construído por pessoas negras, estudantes de comunicação ou já formados, enfim, a gente faz muito audiovisual, né? Audiovisual, programa para rádio. E aí foi quando eu comecei a mexer em câmera, a ver questão de áudio, essas coisas. Porque a gente sabe, né, que o acesso pra gente demora mais um pouquinho, né? Eu vim pegar uma câmera na universidade. Eu vim descobrir que é modo manual na universidade, né? Então, dentro do Albirim, né, nesse coletivo, que a gente foi desenvolvendo mais coisas e aprendendo aí. E aí cheguei na Alma Preta em abril desse ano e estamos aí junto, construindo, né, o Núcleo Nordeste. Recentemente chegou o pessoal de Salvador e tá bem bacana. Massa. Maravilhosa. Então, gente, meu nome é Vitor Lacerda. Como o Lene falou, estou contribuindo para a Alma Preta sendo repórter, né, desde o início daqui do Nordeste.
Muito feliz de estar contribuindo para uma mídia independente, preta, né, que está construindo e quer construir novas narrativas, trazendo essa articulação para o Nordeste. Minha história com jornalismo, ela começa em 2014, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, e aí me formei em 2017 e atuei em alguns mídias tradicionais daqui. Já trabalhei no AQPE, no Diário de Pernambuco, para uma produtora que trabalhou junto com a TV Cultura. E depois de um tempinho, quando me formei em 2017, eu quis mudar um pouquinho os ares, mas dentro de comunicação também, e fui trabalhar um pouquinho com audiovisual. Foi quando eu trabalhei com produção, figurino para curta-metragem e outros trabalhos. E aí a Alma Preta vem como uma nova experiência, né? Eu saí das mídias tradicionais para poder ingressar numa mídia que fala o que eu acredito, né? Que fala um pouco sobre a minha vivência, a vivência das pessoas que estão, né, no nosso olhar aqui do Nordeste, as pessoas pretas. Então, estou muito feliz de estar construindo uma mídia que fala pautas importantíssimas para que a gente precise escoar, né, o máximo possível. É isso. Massa. Então, eu acho que vocês já trouxeram um ponto aí que pode ser um ponto inicial para a conversa da gente. Nós três aqui já passamos pela mídia tradicional, né? Por essa mídia hegemônica, branca, né? Que a gente sabe, nossos corpos negros sempre foram corpos únicos nesses espaços. Eu, pelo menos, quando entrei pela primeira vez na redação, assim, é surreal, a gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que perder o pudor mesmo de falar sobre isso. Nossas redações aqui em Pernambuco, assim como deve acontecer no resto do Brasil, são brancas, né, Débora, né, Victor? Então, eu acho que um primeiro ponto que a gente poderia, que eu acho que vocês poderiam trazer, de como é que vocês veem hoje, né, essa diferença, assim, de atuar numa mídia tradicional, que a gente aprende muito, né, são estruturas boas, a gente cresce muito profissionalmente, eu não nego nenhum espaço por onde eu passei, porque, inclusive, pessoas brancas fazem parte da minha formação, todos nós, né? As nossas universidades são brancas, nossos professores são brancos, então muita gente passou e ajudou na nossa trajetória, mas como é que vocês veem hoje? Eu vou sempre fazer um ponto para os dois comentarem. E aí, só pontuar assim, como é que tu vê hoje, sabe, essa diferença de ter passado por uma mídia tradicional e estar hoje numa mídia negra? Eu acho bem louco assim isso, né, Lene? Porque acho que depois que a gente se descobre negra, né? Porque você nasce moreninha, nasce morena, e aí até que você entender tudo que representa ser negra no país, né? E que você se enxerga como pessoa negra, você começa a observar os locais. Então, tipo, eu lembro que quando eu cheguei na TV universitária, né? Que é uma mídia pública, uma TV pública, eu já olhava assim, tipo, quantas pessoas negras tem aqui. Da redação também, né? É um número assim, mínimo assim, de pessoas negras, né? A gente consegue contar. É uma coisa assim assustadora. E quando eu fui para uma mídia comercial, e aí no setor do entretenimento e tal, tinham mais pessoas negras, assim. Ainda eram poucas, eu cheguei a contar, acho que eram 4 pessoas, comigo 5 por aí. E assim, mas você olhando para os cargos, né, de diretores, os gestores, né? São sempre O alto escalão, né? O alto escalão. ali a ralé, a galera que rala para produzir, para colocar as coisas, tem até os pretinhos. Mas quando subindo de cargo, né, a gente sabe que o negócio embranquece absurdamente, assim, é surreal. Então, é muito louco isso de como a gente, na universidade também, somos minorias, né, quantitativo, professores negros também, acho que eu tive 2 professores negros, só uma professora e um professor. Então, é muito louco, assim, como a mídia no país, né, ela é muito embranquecida. E aí isso reflete muita coisa, né? A gente sabe, né? De reforço de estereótipos, enfim, né? Alimentar muita coisa errada e estranha que a gente sabe que ainda existe e discursos muito, muito errados, né? Então eu acho que, tipo, por ter passado por uma emissora pública, por uma comercial e agora tá no independente, eu percebo, assim, até questões editoriais mesmo. A gente pauta pessoas negras, a gente pauta não apenas o racismo, não apenas o sofrimento, a dor, aqueles casos que estouram, né? Que tem grande repercussão, mas a gente fala do povo preto no dia a dia, o povo preto que canta, que produz, que é das artes, que é da cultura, que também sofre racismo, mas que também, né, não é apenas isso, a gente não fez esse recorte, né, não é uma mídia de sofrimento, assim. Então, Já basta o sofrimento delas, já. Né? Já basta a luta delas todo dia. Então, eu acho isso os discursos, né, são muito diferentes, né, a forma que a gente pontua numa mídia não hegemônica, não comercial, é diferente, né? A gente também não tem aqueles
apegos a marcas, né? A patrocinadores, que tipo, tal coisa tem que ser assim assado, porque tal patrocinador é assim Sim. assado, né? E depende da audiência, se gerar audiência, não importa o que seja, mas a gente vai ficar naquilo. Então, eu acho que eu parto muito dessa defesa da mídia pública, né, e da mídia independente, porque eu acho que a gente faz comunicação de uma forma diferente, né, de uma forma, acho que o mais igualitária, eu acho que o mais plural possível, assim. Nos esforçamos, né? Acho que puxando o gancho com o que a Débora falou, acho que o grande desafio que a gente tinha também, que era até uma conversa que a Helene se preocupava muito, né, quando a gente articulou essa chegada da Alma Preta para cá, para Pernambuco, era exatamente isso. Não só ter os nossos olhares, né, que já é uma forma de guiar as pautas de uma maneira diferente, porque é o olhar, né, de vivência, de quem está vivendo todos os dias, não só o sofrimento, mas outras coisas, uma vida inteira para poder ser contada, ser repassada para frente, né, através do portal. Também ter aquele olhar sobre as pessoas também poderem contar as histórias delas, né? Então, isso também tem que ter, eu acho que não estou dizendo que a mídia tradicional não possa ter uma pessoa ou outra que tenha essa sensibilidade, mas acho que é muito mais rico e amplo, como o Débora colocou, ter pessoas pretas pautando e dando visibilidade a outras, sabe? Acho que um vai puxando o outro para que as histórias sejam plurais, de fato, e que sejam contadas para todo o país, assim. Tipo, tu comentar, e Débora, dessa diferença que tu vê, por exemplo, de ter passado por uma mídia hegemônica e hoje tá numa mídia independente, assim, o que é que tu sente enquanto jornalista, o que tu consegue pontuar, assim, né, de diferencial. Sim, eu acho que a liberdade que a gente tem é muito maior, né? Isso aí é inegável. Tanto na construção das pautas, como quem a gente vai conversar, assim. Mídia tradicional tem várias amarras, como, né, acho que todo mundo sabe. Então a gente fica meio limitado até para poder ser criativo na condução das nossas pautas, com quem a gente vai falar. Então, uma coisa que eu senti muito desde o princípio, assim, na Alma Preta, era essa liberdade de poder contar essas histórias. E na mídia tradicional, eu acho que o espaço, até quando a gente quer pautar sobre as nossas vivências enquanto pessoas pretas, é uma visão muito, não diria batida, assim. Acho que pode ser a palavra mais comum a ser usada, né? Existem aquelas datas que são sempre faladas, os temas que são sempre falados. E na mídia independente a gente pode falar para além de preconceito, racismo, óbvio, importantíssimo a gente pontuar essas questões, porque elas estão aí e vão continuar, né? Mas poder pluralizar essas pautas é muito importante. O mídia independente abre esse espaço, esse leque para a gente poder desbravar tantas e tantas histórias. Eu acho que esse foi o maior sentimento que eu tive. Massa. E a gente percebe também de como ainda muita coisa relacionada com a comunidade negra é tratada com certo exotismo, né? Pela mídia tradicional. Aí, tipo, vai falar de datas. É o dia da festa de Iemanjá, né? O clichê do clichê. Eu também acho que a gente tem a oportunidade na Alma Preta de trazer mais diversidade, né? De coisas assim, de adentrar mais camadas que, por vários motivos, a mídia tradicional não consegue. Tem um ponto em comum entre Débora e Vitor. Eu participei da seleção dos dois, das conversas, e tem um ponto em comum que é a relação com o audiovisual, né? Embora o Vitor esteja repórter na Alma Preta, ele também tem uma relação com o nicho do audiovisual aqui em Pernambuco. E Débora também, né? Trabalha como videomaker, já produziu também os vídeos do Afrocrente, que ela não comentou, mas eu me lembro. Eu O esqueci! Afrocrente que é maravilhoso, pode aproveitar para falar. Que é também, eu acho que ele já participou de E alguma eu coisa acho que aqui ele pela tá Rádio vendo. Mixtura. Eita! Perdi meu emprego! Mas aproveita para falar, eu queria que vocês comentassem também dessa relação do jornalismo com o audiovisual. Débora, eu ia puxar o recorte do gênero, porque a gente sabe que são poucas mulheres, né? E Iago sempre comenta isso, de como é difícil fazer uma seleção e encontrar mulheres negras, porque a gente sabe que a estrutura é muito difícil, né, Débora? E eu acho que também, pensando em cadeia, né, a gente se discute muito sobre cadeia audiovisual, acho que principalmente aqui, porque a gente sabe que os editais são muito fechados, assim, e a gente sabe sempre que vai passar em alguns editais, é o mesmo grupinho, assim, é a mesma cor, Sim. são pessoas negras, perdão, são pessoas brancas, e quando se tem mulheres também produzindo audiovisual, é muito embranquecido, assim, né, é difícil você ver mulheres não brancas no audiovisual. E a gente pensando também em questões de grana, né? Material é caro pra caramba, assim. Tal. E tá cada vez mais caro, né? Com essa inflação absurda que a gente tá vivendo. Então, é difícil a gente chegar a ter acesso. Porque pra gente produzir, a gente precisa de equipamento.
não necessariamente, né, o equipamento faz o profissional. Mas a gente sente a diferença, né? Quando alguém vai contratar você, eles não querem, né? Tipo, que você esteja lá trampando com um material que não entregue um material tão bom para eles, né? Um produto final tão bom. Então, eu acho que a gente também passa por isso, por essa dificuldade, né? De conseguir equipamento, de comprar equipamento. Assim, eu lembro que na época que eu comprei minha câmera, acho que 2019, foi assim, Black Friday. Todo mundo do Vini se equipou. A gente dividiu em 10, 12 vezes, todo mundo. E aí foi quando a gente conseguiu realmente começar a produzir as coisas. Então, assim, é muito recente, sabe? E é muito louco, assim, porque na maioria das vezes pra gente é isso, né? É na garra. Lógico que existem, né? Não dá pra gente homogeneizar, né? Tem pessoas também negras mais abastadas, assim, financeiramente, conseguem e tal. E que ótimo, né? A gente precisa desse sofrimento todo também, né? Eu quero Preta Patrícias, Claro. por favor, né? Meio que acabei falando muita coisa. Mas o cenário audiovisual, assim, o mercado audiovisual, né, tem cor, né? E ainda assim, quando tem gênero, ainda tem cor, né? Porque a gente tem que pensar a interseccionalidade, né? Não é só porque tem uma mulher no audiovisual que representa todas as mulheres no audiovisual. Assim também como ter uma única mulher preta não representa, né, todas as mulheres pretas. Então, é luta, Melita, é luta. Mas a gente vai seguindo, a gente vai construindo. E só para eu não falar de afrocrente. Afrocrente fala de teologia, né? Teologia negra, fala de direitos humanos, partindo dessa ótica de evangelho, né? Parte muito também da militância de Jackson, da vida de Jackson, né? Jackson Augusto, que faz o afrocrente. Então, eu acho que a gente é muito plural, né? O povo negro é muito plural. Não dá pra gente colocar numa caixinha e dizer que é assim e assado. E eu acho que isso de outras mídias que não tradicionais trazem muito disso, né? Do plural, dos povos e das pessoas. Assim, a gente pensando em Nordeste, o Nordeste é absurdo, né? O Nordeste é muito grande. Então, não dá para dizer que o Nordeste é assim um assado, que o povo preto é assim um assado. E eu acho que Verdade. é também o que Vitor trouxe, né? A gente tem muito essa pluralidade, né? Acho que mídia não hegemônica parte muito disso, né? De trazer diversas vozes e diversos personagens, assim. Não sei se eu respondi tudo, porque às vezes eu vou me estendendo em Muito bem. A gente vai conversando, amigo. O que vem na cabeça de falando também, porque faz parte, né, do fluxo. Quer comentar também, Vitor, alguma coisa em relação a essa questão do audiovisual especificamente? O que é que tu sente? Como alguém que está aí, tu passeia, né, entre o jornalismo e o audiovisual, né? Eu acho que eu fiz uma coisa que foi meio desafiadora, porque na faculdade, né, vão passando os anos e a gente vai reformulando essa ideia de como fazer o jornalismo. Mas, por exemplo, enquanto hoje Lene, que é a nossa editora, nos encoraja a trazer uma narrativa que é mais sensível, né, que não é tão você na frente da câmera passa um crédito e você entrevista, sabe? Existem modelos, mas assim, para abordar novos modelos na faculdade era uma coisa que não era passada para mim. E eu lembro que na construção do meu TCC, por exemplo, que eu quis fazer em vídeo para abordar essa outra área que eu não tinha vivenciado tanto nos meus estágios, né? Quando eu fiz, eu senti meio com retaliação, mas entendendo que era a formação dali, era a metodologia para aquela época, era mais correta, né? Não fugia tanto do que já era passado no mercado de trabalho. E aí, quando eu saí, eu falei, então se esse perfil é um perfil que eu acho que eu não vou conseguir trabalhar porque a faculdade está reproduzindo o que é feito no mercado de trabalho, eu vou me jogar direto no audiovisual. Então, de início, eu me joguei no audiovisual sem nem linkar com jornalismo, sabe? Eu fui muito tipo, vamos saber qual que é, como é que produz, qual é a linguagem que se usa, até onde eu posso trabalhar, qual é o meu limite, sabe? Fui entender mesmo. E acho que hoje é muito uma questão, apesar de pequena, mas uma questão de bagagem, assim. E dentro da Uma Preta Jornalismo foi muito massa esse encontro, porque a partir do momento que Lene, que foi quem fez a seleção, né, junto com o Pedro, que ela soube que eu já trabalhava com audiovisual, foi muito tipo, vamos aproveitar, sabe? Não vamos dividir as coisas, não. Acho que elas dialogam, conversam, eu acho que tem bons frutos vindo por aí, e aí a gente vem fazendo até agora. Muito nesse caminho de liberdade de produção, né? Eu acho que em outras mídias essa conversa seria outra, né? Enfim, acho que é Massa, isso. massa. Falando em audiovisual, eu quero dizer para quem está acompanhando que o canal da Alma Preta no YouTube, inclusive, tem muito conteúdo, entre eles conteúdos produzidos por Débora também aqui em Pernambuco, com Vitor, comigo, porque a gente faz muito esse rodízio de produção. Então, muita coisa que a gente está pautando, muita coisa que a gente está pautando massa e que está lá no canal da Alma Preta Jornalismo no YouTube. Quem não segue, chega lá. Tem muito material legal e que eu acho que vale a pena a gente espalhar, né? O jornalismo preto precisa ser compartilhado e precisa ser bancado também. E aí eu já aproveito para falar da nossa campanha do Catarse,
Quem está acompanhando, entra lá no site, tem uma abinha falando sobre o nosso financiamento. É muito importante para a mídia negra, livre, independente, custear, né, uma estrutura, como a Débora colocou aí, né, manter uma equipe de audiovisual não é algo barato, né, existe toda uma série de equipamentos que são necessários para a gente poder fazer um conteúdo legal. Vocês, quando chegarem lá no canal do YouTube, vocês vão perceber que tem muito conteúdo, muita matéria, inclusive especial. A gente fez um recentemente com Mirtes, a mãe de Miguel, que foi uma entrevista marcando um ano da morte de Miguel, que foi todo um processo. A gente foi lá mais de uma vez, a gente acompanhou Mirtes na rua, pegar metrô. Então, tudo isso é uma estrutura que precisa ser montada, né? De equipamento, né, Débora? Então, o financiamento, ele ajuda a gente a manter a Alma Preta girando, né? Essa roda girando. E aí, dentro um pouco dessa questão das pautas que vocês já começaram a trazer aí, né? Desde o começo, vocês estão falando sempre das pautas. É uma responsabilidade muito grande. Eu mesmo me cobro muito, divido muito essas angústias, a gente divide muito, né? Nas nossas reuniões, de como a responsabilidade da gente pautar, porque é uma equipe pequena e que a gente não consegue, obviamente, falar de um estado todo em sua plenitude, de tudo que acontece, né, com o povo negro em Pernambuco, ou do que é do interesse do povo preto. Mas aí a gente tem que ter um olhar para vários campos, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também disso, assim, de como é pensar essas pautas, né, da responsabilidade que é trazer esse outro Nordeste, que é um Nordeste que não foi mostrado ao longo da história da imprensa brasileira, né, da grande mídia. Esse Nordeste não foi pautado, né? Existe muito clichê, a gente sabe disso, muita coisa a gente se incomoda, né? Hoje com a internet a gente consegue se posicionar muito, então como é para vocês essa responsa de apresentar, né, esse outro Nordeste, né, que foi tão negligenciado, enfim? Eu acho que isso da gente assumir, né, que a gente não consegue cobrir tudo, acho que é muito importante. Principalmente porque a gente tem que pensar em estrutura, né? Só pegando assim um gancho também na nossa campanha do Catarse, que a gente precisa de grana, a gente precisa de financiado. Mídia independente é financiada de outras maneiras que não um merchan, que, né, patrocinadores, enfim, pessoas que, sei lá, têm editorias e tal. A gente é livre, né, para produzir o que a gente entende como importante, né, o que a gente acha como que está fechado com os direitos humanos, está fechado com pluralidade, né, com diversidade. Então, a gente precisa, né, desse apoio de contribuição para que a gente tenha minimamente estrutura para trabalhar. E partindo dessa estrutura, né, a gente tem esse embate assim com mídias hegemônicas, né? Porque a gente sabe que as mídias hegemônicas chegam em locais mais distantes. A gente tem uma cultura no país de se informar por TV, né? Ainda as pessoas consomem muito também. A gente tem também uma grande quantidade de pessoas com internet e tal, internet banda larga, mas a gente sabe que está meio que lutando contra a maré, né? Porque o discurso hegemônico é outro, né? A gente se coloca como uma mídia, né, não comercial, não somos um conglomerado de mídia, a estrutura é diferente. Então, acho que é importante também as pessoas pontuarem isso, né? Porque eu acho que, pelo menos para mim, essa discussão de mídia, na verdade, entender o que é uma mídia hegemônica, o que é uma mídia comercial, é uma coisa assim muito recente. A gente não tem essa cultura de, nas escolas, por exemplo, discutir o que é comunicação, aprender o que é comunicação, né? Que seria algo extremamente importante. E a gente também não tem essa cultura, né, de patrocinar mídias, né? A gente sabe que existe, que tá lá, tá nos nossos CVs e tal, tá na internet, mas aí a gente não para pensar sobre esse financiamento, né? A gente não tem essa cultura de contribuição. E aí, esse enfraquecimento, assim, partindo dessa área financeira, né? Essa distribuição de renda diferente para as mídias, impacta muito no trabalho das mídias independentes, né? Então, a gente tem esse desafio também, né? De recursos e de pautar coisas que geralmente, ou que são atravessadas de formas diferentes em outras mídias. E eu acho que pensando a gente como comunicadores, né? Eu vim de uma formação acadêmica que eu tive, assim, a sorte, né? Graças a Deus, ao divino, que eu tive professores, assim, muito bacanas, assim. E aí eu cito a Ana Veloso, que é a minha professora negra lá do DECOM. E aí a Ana sempre ensinou muito pra gente sobre que mídias, e a mídia não é uma coisa, assim, amorfa, sabe? Quem faz a mídia são pessoas. Quem faz a mídia somos nós, né? E nós, enquanto profissionais de comunicação. Então, a nossa responsabilidade é muito grande do que a gente pauta, de como faz o recorte, né? E o que é a comunicação, de uma comunicação que dialoga com direitos humanos, né? Que a gente consiga trazer vozes que são silenciadas ou são muito recortadas, assim, dentro de uma mídia hegemônica. Então, eu acho que é uma responsabilidade, assim, enorme pra gente, do que a gente pauta, de como fecha o recorte,
que assim, não é só, né, escrever um vídeo a uma câmera, né? É muita coisa assim que a gente pensa de como as pessoas vão ser representadas, de como é o direito delas de terem voz, de se representarem, também de como respeitar os direitos humanos, né? De não pautar puramente porque tá todo mundo pautando, porque vai dar audiência, vai dar like, vai dar views, né? Mas também porque é importante, né, pautar essas coisas. É difícil, pô, ser mídia é difícil, trabalhar com comunicação não é fácil, não. Dá trabalho, né, amiga? Que dá trabalho, dá. São Oi, várias amigo, não responsabilidades, assim, desde o que a gente vai pautar, como a gente vai pautar, com quem a gente vai falar. E muitas vezes a gente se coloca num lugar de tentar democratizar, mesmo na estrutura pequena, quais são as pessoas invisibilizadas, ou as regiões também, né? Porque Pernambuco não é só Recife, é uma coisa que Lene fala muito. Pernambuco não é só Recife, Bahia não é só Salvador. Então, assim, tentar mostrar para o grande público, para o público que consome, né? Que já acompanha, ou que tem esse interesse de entender o que é a mídia independente, a mídia preta, do porquê é importante a gente pontuar sobre São Lourenço da Mata, sabe? Sobre Itacaré na Bahia, sabe? Assim, lugares que não são falados pela grande mídia, porque exatamente a grande mídia ela tem pautas que, querendo ou não, tem que atender o interesse comercial e tem que atender a audiência. Então, eles vão pontuar, né, assuntos quentes, geralmente, e que façam com que o público consuma de uma forma maior, mais massiva, assim. É verdade, a gente também chegar na maior quantidade de pessoas, né? Mas eu acho que o nosso desafio é tentar fazer esse equilíbrio de tanto democratizar pessoas que são invisibilizadas, as pautas que não são faladas pelas mídias tradicionais, e tentar escoar isso com a ajuda, né, de quem nos acompanha, de chegar no máximo de pessoas possível, assim. É uma responsabilidade muito grande e a gente vai se virando, assim, com a equipe mesmo pequena, a gente vai tentando pontuar não só democratizar esses lugares, como também as pautas, já não só política, como cultura, Alma Preta, tudo isso, viu, gente? Tem muito assunto, muito conteúdo. Para quem nunca acessou lá o nosso portal, a gente fala sobre muita coisa, sobre música, sobre políticas, tem denúncia, tem furo, tem tudo, tem especial, tem tudo, tem pouco, assim. Acho que o desafio é esse, ser plural mesmo. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. E hoje, vocês falando, eu estava pensando aqui de como, com a internet, né? Com as redes sociais. Ame ou odeie, elas existem, elas estão aí. E com essa coisa da grande, né, massificação do acesso às redes, a gente percebe que a imagem em movimento, ela pauta muito, né? Então, assim, para a gente que vem de uma tradição mais de texto, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou do texto, do impresso, eu passei pelo jornal, pelo Diário de Pernambuco. O Vitor também passou pelo jornal Diário de Pernambuco, que é uma mídia super tradicional, né? O jornal mais antigo, em circulação da América Latina. Esse slogan que eu já ouvi tantas vezes, que é, de fato. E que estão também passando, a gente sabe que a mídia tradicional, né? A mídia impressa especificamente está passando por um processo bem complicado mesmo, que na verdade é geracional, né? A gente sabe que os tempos mudam, a forma de produzir, de acessar a informação vai mudar. Um dia foi o rádio, outro dia foi a TV, e hoje em dia é a internet. E também é tudo ao mesmo tempo, que você vê o que é o podcast, né? A gente está aqui falando do podcast Alma Preta, que está sendo transmitido agora em vídeo, mas que também vai se transformar num áudio para os ouvintes do podcast. Então, assim, mas o vídeo, ele é muito importante, né? Então, como é para vocês contar, né, histórias em vídeo? Porque tanto Débora tá ali, né, com a câmera na mão, porque Débora também pauta, é uma repórter videomaker, né? Não deixa de ser, porque também sugere, porque também tá na pauta, também sente a pauta, também direciona com o olhar, com o enquadramento, passa mensagem. E Vitor também, que precisa pensar nas pautas e pensar nessas pautas com formato de vídeo, né? De como é trabalhar a linguagem do vídeo para comunicar as pautas que a gente, enfim, acha que são primordiais, né, na mídia negra. Eu sou suspeita de falar de audiovisual, né? Sou apaixonada por audiovisual, assim, sempre fui.
A gente chega em rádio e TV e aí tem muito disso, de alguns tantos que são muito de rádio, alguns tantos são muito de audiovisual. E aí depois acaba que a gente gosta muito de tudo, mas eu sou assim, suspeita, eu gosto muito de audiovisual. Acho muito Quando potente, tu né? descobriu, Débora, quando tu descobriu que o teu caminho era o audiovisual, assim, não, eu quero trabalhar com, sempre foi, já chegasse na faculdade pensando nisso? Eu cheguei na faculdade pensando em audiovisual, né? Depois descobri rádio. Mas eu sempre achei que como rádio e TV abre leques para muita coisa, eu sou geminiana, né, minha gente? Então, assim, são muitas Ah, possibilidades. A gente fica assim, eu quero audiovisual, aí depois você quer rádio, aí depois você quer produção. Eu trabalhei muito tempo com produção, porque eu me apaixonei por produção, assim. Então, eu acho que eu descobri mesmo assim, que eu queria muito audiovisual quando eu aprendi a fotografar, né? Eu comecei fotografando para depois ir para imagens não estáticas, né? Para ir para cinegrafia. E aí, quando eu comecei a fazer, falei, caramba, até que eu não sou tão ruim nesse negócio, não. E aí foi quando eu comecei a empolgar e tal. E aí, no Obediência foi produzindo muito. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero esse rolê, assim, pra mim. Carregando sempre produção, assim, no coraçãozinho também. Mas é uma área que eu gosto bastante. Eu acho que a gente tá muito numa era de imagem, né? Tudo é imagem. Muitas redes sociais explodindo, são vários formatos, né? Vídeo deixou de ser aquela coisa meio que um amuleto e um suporte. E é uma coisa agora que é muito, bem mais acessível, assim. A gente tem celulares, tem filmes gravados com celulares, enfim. E redes sociais também, que auxiliam muito nessa difusão de imagens. Então, eu acho que a gente está dentro dessa cadeia, assim, e produzir como ferramenta, né? Eu acho que a audiovisual é uma ferramenta, né? De linguagem, assim, de comunicação. Então, eu acho que é, tipo, muito potente e muito importante, assim, o audiovisual. Eu sou bem suspeita, assim, para falar. Mas eu acho que é isso, assim. É uma ferramenta muito bacana e que traz muitos olhares, né? A gente faz um recorte, foi como o Lene disse, assim, o enquadramento diz muito, né, sobre o vídeo. Se eu fecho ali e não fecho aqui, né? Por que eu tive essa escolha, né? Então a gente pensa também em atos, por exemplo, às vezes fazem fotos de manifestação de alguma coisa, vídeos de manifestações assim ou assado, né? Então a gente representa muito algumas imagens que diminuem a quantidade de pessoas, imagens, né? Que mostram violência ou não. Então, enquadrar diz muito do discurso do veículo, né? Eu acho que é isso. total. Muito bom. Eu acho que nas Vitor. construções de pauta também, por exemplo, nas de vídeo, eu acho que um desafio que nós jornalistas tínhamos, assim, ainda temos, para mídias, sejam elas impressas ou para web, para portal, de forma escrita, né? Ter um olhar mais sensível, não ser tão frio, responder aquelas perguntinhas do quem, quando, onde, né? Acho que no texto tinha essa dificuldade que a imagem ela ajuda muito você sensibilizar sobre uma pauta. E aí entra essa parte técnica, né? Assim, de como é que você constrói a narrativa e tudo. Mas eu acho que o vídeo ele facilita muito. E o diálogo eu acho que é muito direto. Não que o texto não seja, eu acho que ele tem alcance, ele também atinge a gente. Mas o vídeo eu acho que é muito aqui, sabe? E é muito bonito você construir uma pauta de vídeo que tem uma narrativa que conte uma história e que emocione, assim. E eu acho que nossa equipe Nordeste é bem nessa linha, né? A gente adora fazer essa coisa, não sensacionalista, é diferente, mas assim, ter sensibilidade, né? Ser mais profunda na nossa pauta, ter essa ferramenta como uma forma de profundidade mesmo, de conhecer a história das pessoas ali, olhando, né? Tela a tela, mas tentando olho no olho. Acho que é isso. Que é muito desafiador também, né, minha gente? Porque quando a gente vai para o impresso, a gente consegue sentar ali, entrevistar, pega uma fala e vai muito nessa narrativa. Eu até implicava um pouco com o impresso por conta disso, que às vezes eu ficava pensando muito isso, esse jornalista ele influencia demais, porque vai muito da gente, né? E o vídeo não, o vídeo é ali, a pessoa tá ali, é ela que tá falando. Então é um desafio muito grande, inclusive deixar ela, fazer com que ela se sinta à vontade, respeitar ali, às vezes, o momento. Às vezes a pauta é muito delicada, né? Eu e a Débora passamos por uma pauta muito delicada, que foi essa do ano da morte de Miguel. Então teve uma hora que Mirth se emocionou, e aí, tipo, a gente não vai ficar só dando close na lágrima da mulher, a gente para, porque a gente tá vendo que a pessoa tá ali num processo de dor que tá revitimizando ela, e não é isso que interessa pra gente, não é revitimização, não é o choro dela na TV.
Porque o choro dela existe, né? Ela não precisa estar mostrando. E aí, tudo isso, né, Débora, também a gente fica naquela. Exige um jogo de cintura para vídeo. E aí eu queria colocar um outro ponto, assim, pra gente pilhar, que é o vídeo ao vivo agora, né? Porque a gente faz agora como se já não fosse o bastante a vida deles. Como se já não fosse bastante. Agora a gente faz o vídeo e a gente faz a transmissão ao vivo, que é uma coisa que a Alma Preta também. Quem entrar lá no canal do YouTube da Alma Preta vai perceber que a gente tem muito conteúdo de transmissões ao vivo. Então, a gente faz as transmissões ao vivo que são a loucura, que é um repórter no Recife, um repórter em Salvador, um âncora lá em São Paulo, para, né, transmitir todo mundo. Então, eu queria que vocês só assim, pontuassem um pouquinho de como é também essa nova era assim, né, da internet para trabalhar as pautas, né, no vídeo. Ai, ao vivo é loucura, né, minha gente? Ao vivo é dedo no olho e confusão, assim. E é aquele leva jogo baque, escorrega. É babado. É a internet que cai, a internet que trava e volta, e a gente segue no close. É o áudio, Ao vivo e assim, é muito bom também. Ao vivo é muito bom, assim, as coisas acontecendo e você tem que estar ligeiro, assim, tem que estar atento, né? Mas internet é isso, né? Ao vivo é isso, assim, é loucura e é jogo de cintura, né? É a flor da pele ali. E eu acho que é muito bom você trabalhar também com esse friozinho na barriga, porque acho que quando a gente perde a graça. Tem que ter uma coisinha assim, uma emoçãozinha. E só assim, pegando esse gancho de que Lene comentou, de Mirth, assim, é uma pauta que é muito sensível pra gente, né? Foi uma pauta muito sensível pra gente. É a morte de uma criança, né? Um caso que não foi judicialmente, a justiça ainda não foi feita, né? Então, assim, são pautas muito sensíveis, assim, e é um rec e você segurando o choro, assim, porque tem o humano também, né? A gente não é porque vocês são jornalistas, não é porque a gente tá aqui por trás que a gente, né, não sente, a gente sente também, né? E é muito louco também administrar isso, assim. Já teve, assim, ocasiões em outras experiências profissionais de, tipo, eu estar produzindo uma pauta, falar com a pessoa, assim, vítima de alguma coisa, desligar e chorar, assim. Chorar, depois voltar. E é isso, porque é loucura, assim, é muito complicado. E é muito bom também, né? Lidar com pessoas, lidar com histórias. Mas tem que ser esse jogo de cintura, assim, é muito, muito louco. Isso é verdade. Quer comentar, Já Vitor? passei por... Vitor, que tu fez o último ato, não foi? Inclusive, no próximo dia 18 tem ato, e a Alma Preta também vai acompanhar ao vivo os atos, né? Nos estados onde a gente tem redação, né? O ato fora Bolsonaro, a gente tá falando dos atos fora Bolsonaro, que são os que têm ocorrido com mais regularidade, né? E aí eu acho que Vitor, como é um repórter daqui, ele acaba acompanhando mais. Eu fiz um que foi assim, o que Débora acabou de dizer aí, eu caí, eu derrubei celular, choveu, não tinha guarda-chuva, aquela coisa bem... Mas deu certo no final das contas. Eu acho que a adrenalina, sabe, tem a certeza absoluta que vai ter imprevisto. Assim, tanto que foge do seu controle, pode ser nem uma questão técnica nem sua, mas assim, o outro fala um negócio e você fala, epa, calma, vamos aqui. Eu acho que isso a gente foi entendendo também, né? Dentro da Alma Preta, a gente sempre teve uma cobertura para redes sociais também, né? Fora o portal. Mas esse imediatismo, esse papum, atendendo também a linguagem que as pessoas estão consumindo, né? E eu acho que não só disso, tem uma coisa importante que é um conteúdo que a gente está ali na fonte e é único. Você não tem como planejar muito. As perguntas não são tão planejadas, né? As respostas você não tem noção. Verdade. Porque não tem um roteiro, não tem um script, tem nada. Então isso também é massa, sabe? Pegar essa emoção, principalmente dos atos. A gente fazendo isso, a gente não sabe muito o que vem. A gente tem até um panorama, assim, de imagem, né, Débora? Tipo, de fazer umas fotos e tudo. Mas o andar da carruagem a gente não sabe, assim. Tirando o protesto que teve aqui, que findou como findou, né? Que foi toda aquela questão da polícia e que foi super complicada. Quem é que imaginava que no final ia ter alguma coisa, sabe? Assim, acho que é contar com essas surpresas também. Tá pronto para tudo, assim. Tanto para um ato pacífico, de fato, como que terminou do jeito que terminou. Inclusive, assim como o manifestante ele pode ser vítima, principalmente a gente preto de mídia negra pode também ser uma vítima, né? Então, assim, a gente também tá com o nosso corpo ali, né? Junto toda vez que a gente vai fazer um ato, eu sempre acho que a gente também tá ali como ativista, né? Mesmo que a gente não esteja ali dentro de um movimento, não esteja ali com a faixa, mas o compromisso da gente cobrir o ato passa muito por esse ativismo também, né? Não tem como a gente ignorar as pautas dos movimentos negros. É tanto que a gente tenta muito acompanhar, né, gente? Assim, o que os movimentos negros estão pautando,
pautando, né? O que os mandatos pretos estão pautando, porque são temas de interesse da nossa comunidade. Mas um ponto que Débora traz, que eu acho que é importante a gente refletir, de como a gente realmente se abala emocionalmente, assim, não, assim, eu me lembro de Dindara falar isso, Dindara, que é a repórter de Salvador, eu acho que foi o caso do atacarejo, lá do tio e do sobrinho, que foram entregues para traficantes, pelos seguranças do supermercado, lá na Bahia, e foram assassinados. Uma história assim, que você diz, gente, é 2021 mesmo. E aí ela pediu no outro dia, eu acho que um dia depois ela falou, eu vou pegar uma pauta leve, porque eu fiquei muito mal com aquela pauta. Porque aí você fica, né? Você assiste os vídeos, e aí o vídeo tem imagens pesadas, você faz, nossa, eu mesmo não gosto de ver alguns vídeos, mas a gente acaba tendo que ver pra gente até descrever o que aconteceu. Veja como é a nossa profissão, né? Assim, então a gente não tem como fugir muito disso. E aí também é um desafio a gente desenvolver uma frieza, né? Então, acho que talvez um ponto legal da gente tratar agora seja como é que vocês fazem, e é que eu vou perguntar isso porque também serve de referência para mim, que vivo às vezes assim, dá umas crises de ansiedade, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo, assim, não dá. Como pessoas que estão nessa linha de frente, porque eu acho também que a gente acaba estando numa linha de frente, sabe? Quem é jornalista, a gente, tipo, cai uma bomba, todo mundo corre para fugir. Enquanto as pessoas vão acabar saindo de perto, a gente vai lá, tem que ir cobrir. Então, como é que vocês fazem para se blindar um pouquinho? Como é que a saúde mental, como é que vocês tentam, né, como repórteres, precisa desenvolver essa frieza, mas às vezes a gente não consegue, mas como é que vocês tentam, pelo menos, manter aí uma saúde mental, né, para poder lidar também com essas pautas, enfim? É difícil. Eu lembro assim de um boletim que eu até compartilhei com o Vitor, um boletim semanal, que é o nosso produto que a gente lança sempre às sextas-feiras, com um resumão assim, das principais notícias do portal e tal, em vídeo, sai no nosso Instagram, geralmente às 18 horas. Então, assistam o boletim também, é um material muito bacana do Alma Preta. E aí eu lembro de um boletim que a gente fez, que uma das pautas era sobre a morte de uma das mulheres trans, né, que tiveram diversos casos assim bem próximos aqui no Recife. Bastante noticiados, e aí eu lembro que eu editei assim, eu terminei de editar e eu chorei, aí depois eu voltei a falar com o Vitor, amigo, tô mandando aí pra tu dar uma olhada e tal, não sei o que, a gente sempre tem essa preocupação de revisar, e aí Vitor trouxe assim mais notícias de violência também contra as mulheres trans, e a gente conversou, assim, bateu um papo sobre isso, de como estava atingindo a gente, porque é uma realidade muito triste, né? A gente sabe que ser negro no país não é fácil, assim, né? De forma nenhuma. E aí eu acho que fortalecer e, assim, lidar com essas notícias, né, tão tristes e tão ruins, é isso, assim, da gente conversar um com o outro, sabe? Eu acho que é hora da gente juntar os nossos pares, de trocar ideia, de trocar fortalecimento, porque só a gente sabe o que a gente sente, né? Enquanto pessoas negras no país, quando existem casos de violência, casos de racismo. Então, acho que a forma que eu tenho de lidar, assim, é conversar. Amigo, tá difícil, viu? Que boletim difícil de editar. Foi um desabafo, né? Assim, a gente se falou de uma forma bem de como a gente se fala toda semana, né? Tipo, ver como é que ficou o boletim pra poder postar e tudo. Do nada a gente começou a desabafar. Tipo, uma amiga, isso aconteceu com elas. Pô, eu tenho uma amiga, sabe? E aí a gente foi desabafando, trocando. Trazendo pro pé no chão mesmo, assim. Não é um caso que aconteceu ali, é um caso que aconteceu aqui, né? Muito próximo. E eu acho que dentro da Alma Preta, todas as pessoas, tanto videomaker, repórter, né? Os editores, a gente tem essa troca sempre. E não só nas reuniões de pauta, isso eu acho interessante. Quando bate na gente, a gente fala, né? Eu acho que é uma liberdade que a gente tem também dessa troca, porque não tem como, tem dias que não tem fôlego. Eu lembro de uma semana que eu acho que uma vez por dia, Lene falou, eu não aguento mais, tá pautando todos os dias a morte da pessoa trans aqui. Ou a atualização de como a pessoa trans está, sabe? A gente lida muito com o reflexo do que está acontecendo, mas a gente sente muito, muito mesmo, assim. Ao mesmo tempo que a gente abre esse espaço para ser mais sensível sobre essas questões, isso bate, querendo ou não, a gente pega pra gente. E como a Débora falou, acho que pra mim, eu só consigo desafogar quando eu desabafo e tenho troca, porque senão guardar não é o caminho, não. Porque você fica remoendo. Até pensando assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer para além disso, né? Para além da comunicação, como é que eu posso atuar também nas nossas vidas? Como é que eu posso viabilizar essas questões? Conversa para mais de 2 dias aqui sobre isso. O caso que o Vitor está se referindo é a Débora, né? Um dos mais chocantes para a gente, assim, mais revoltantes. Foi a morte da Roberta, né? Que foi uma mulher trans queimada viva aqui no Recife. Então, eu fiquei muito abalada quando eu soube da notícia da morte dela. Ela tinha perdido 2 braços, ficou com mais de 50% do corpo queimado, enfim.
São coisas que mexem com a gente, não tem como não mexer, principalmente para a gente que tem, né, uma militância, um ativismo, pelo menos acompanha essas pautas, mas também tem as pautas que deixam a gente feliz, né? A gente fez uma pauta linda com a Embete de Oxum, né, Débora, que ela amou, assim, é muito massa, porque o povo preto quer se ver, né, nos espaços, porque nunca se viu, né? Nunca se viu na TV. Ninguém vai lá na casa da mãe Bete de Oxum, ninguém vai lá filmar o coco de umbigada, mostrar como é, né? Quem é essa mãe de... E aí, Débora, eu queria que o comentário aí, já que a gente tá chegando no final, era talvez refletir um pouquinho sobre isso, assim, de como pra gente também tem dor, mas também tem uma satisfação, né? Eu, pelo menos, Débora sabe, a gente dupla, eu sou daquelas que fico ali, eu quero ver o material, eu compartilho, eu mando pra pessoa que eu entrevistei. Falar um pouco dessa alegria também, que é estar numa mídia negra, né? Sim, sim. E assim, a gente tem pautas que a gente comemora muito, né? Essa de Mãe Beth foi incrível, assim. E as grandes personalidades que a gente também tem aqui, né? Que a gente consegue pautar, que estão ali no mainstream, mas que são extremamente importantes para a cultura do Estado, né? E a gente consegue ir lá e dessa visibilidade é muito bom, assim. Eu lembro de uma pauta que marcou muito, foi a do Fruto de Favela, que é um coletivo, assim, incrível, que eu admiro demais os meninos, assim, jovens, transformando a comunidade que eles estão em comunidades, né, circunvizinhas. Paulista, né, Débora? Paulista. E aí, comunidade do Jacaré. Então, assim, a gente tem pautas muito legais, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Tem coisas boas, muitas coisas boas também acontecendo. E que partem muito de pessoas não brancas, né, do povo negro, e que a gente comemora, assim, a gente grava e é uma delícia, assim, a gente publica e edita e é uma delícia, assim, é coisa para se comemorar, né? O do Olaf Nhonhó também, que foi incrível, que a gente gravou com eles, que é um espaço muito importante, um movimento muito importante, né? De fé, de luta, de militância. Então, assim, tem muita coisa boa também. Não é só sofrimento, não. A gente não é uma mídia carniceira, não. Uma mídia de lágrimas. A gente faz e acontece muita coisa, porque o povo preto é isso, né? A gente faz e acontece, minha gente. Não tem pra onde não. Exato. Eu mesmo, aquela cena da mulher negra lá, que o policial pisou no pescoço dela, é uma cena que eu detesto ver. E me incomoda muito como eu vejo essa imagem sendo repetida, sabe, na mídia de forma geral. E aí eu gosto muito de botar as pretas lá, quando tá as manchetes das pretas no poder, quando tá as manchetes lá dos grupos, né, sei lá, do Vandal de Verdade aqui da Bahia, da Isa lançando o disco, da Mestre Joana Dark também, que foi uma pauta linda, né? Mostrar o trabalho da Mestre Joana Dark lá do Bode, aqui no Pina, aqui não tô no Recife, mas lá no Recife tem uma comunidade chamada Comunidade do Bode, que é na região sul, né, do Recife, e Débora e Vitor foram lá ver o processo de construção da sede que as mulheres estão fazendo. São as mulheres que estão construindo a sede do Maracatu, que é um Maracatu que tem um trabalho social super importante lá, né? Então, contar essas histórias pra gente é uma forma de ativismo também, né, Débora? Não, com certeza, assim. E assim, a gente que, para além da comunicação, né, também está em movimentos sociais, que está em militância, conversa demais, assim, nosso trabalho, né? Da gente fortalecer pautas que o movimento negro traz também, né? E de mostrar muita coisa que está acontecendo, assim, de ações, fora ou dentro de militância, mas que são grandes contribuições, assim, para a sociedade, né? A gente, pensando aqui no estado, né, pensando no Recife também, a gente pauta bastante coisa, assim, bastante coisa bacana. Esse de Mestre Joana, assim, foi uma experiência incrível, 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 incrível. As mulheres lá, tipo, enquanto fala construindo, é tipo construindo, botando a mão na massa, pô. É levantando tijolo, levantando parede, sabe? É a primeira mestre de Maracatu, né? Então, assim, é história, minha gente, é histórico, é revolução, assim, é muito bacana faltar isso, assim, gravar isso, conhecer essas pessoas, é muito bom. Acho que uma coisa que também nessa conversa surgiu é que, tipo, mesmo que a gente não seja dentro de um movimento social, ativando uma ação ou um ato de rua, com o jornalismo que a gente produz, né, Débora? Assim, na Alma Preta é uma mídia racializada, é uma mídia que está pautando uma comunicação descolonizada, inclusive, né? É importante ressaltar isso. Mas de como a gente está participando de um processo de reparação, né, com os nossos ancestrais, porque quantas pessoas, né, nesse país, né, mundialmente falando, mas vamos fazer um recorte do país e do Nordeste especialmente, já que o nosso tema é dessa descentralização da notícia,
como quantas pessoas e quantas histórias, né, que foram fundamentais, inclusive, para a construção do Brasil, não foram negligenciadas pela mídia tradicional. Então, a gente também está, né, usando o jornalismo para promover essa reparação, né, Débora? Sim, e assim, o importante é que somos nós falando de nós, né? É Nordeste falando de Nordeste, né? E aí a gente que sabe nossa realidade, pô, a gente que foge dos estereótipos, porque a gente sabe que Nordeste não é só seca, não é só sofrimento, não é só falta d'água, né? Ou então não é só praias lindíssimas e paradisíacas, né? É bem mais que isso. Assim como o povo preto é bem mais que sofrimento. Então acho que é muito bom isso a gente falar de nós para nós, né? E mídia preta é livre, né? E é isso, assim, jornalismo livre, acho isso incrível, assim, acho muito, muito importante. Mais 5 minutos aqui, a gente vai encerrar, mas comenta aí para encerrar das alegrias também, né? A gente estava falando de dor, Sim. mas dessa alegria que é também, né, promover essa reparação a partir da nossa produção de conteúdo, né, a partir do jornalismo que a gente está construindo, assim, né, de que existem as dores, né, as denúncias, mas que também existe uma alegria de poder estar contribuindo, né, com essa comunicação descentralizada, né? Eu acho que comentando isso, meu Deus, é uma vitória para todos nós, né? É quando o profissional com o pessoal fica aqui, assim, porque não tem como a gente não ficar feliz com as nossas conquistas e poder ter um espaço e poder comemorar, né? Da forma que a gente quer, visibilizando as falas dessas pessoas que estão conseguindo abrir espaço nos mais variados campos. Então, é de uma felicidade enorme a gente estar podendo construir essa história junto, né? Repassando essa história para outras pessoas, para mais pessoas. Acho que fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo e de uma mídia que vibra junto com as nossas conquistas. Que massa, é isso, gente, muito massa a gente conversar, né? É muito legal, eu quero agradecer, reforçar, vão lá, tudo isso que a gente falou aqui, essas pautas que a gente falou, Mestre Joana Dar, esses vídeos lá do Frutos de Favela, que a Débora também comentou, com Mãe Beth, com o Negra Jo da Bahia, fez um material lindo também lá, o Iago, que é o apresentador desse podcast oficialmente, tá, gente? Eu tô aqui substituindo o Iago, porque ele teve um imprevisto, mas próximo mês tem podcast de novo aqui na Rádio Mixtura, com a equipe de Salvador, Dindara Ribeiro e Iago Augusto, falando também, assim como os meninos, como Vitor e Débora, sobre essa experiência que está sendo construída a Alma Preta. Muito obrigada à rádio e a vocês dois, gente. Obrigada, gente. E é só reforçando, Papo Preto toda quarta-feira, viu? Ouçam sempre, todas as plataformas de podcast por aí, Spotify, todas elas, estamos em todas. Ai, obrigado. Um cheiro. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.